Abra sua Bíblia em Jeremias 29, versículos... Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos começar pelo 1, tá bom? Aí... Amém? Vou esperar mais um pouquinho, tem gente procurando. Amém? Então pronto, vamos lá. Vamos ler o versículo 1. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo, que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Vamos verso 4. Verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Verso 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e ali não diminuais. 7. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde eu vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Verso 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Só até aí. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos a Deus por esse momento, por essa palavra, que o Senhor, a Deus, possa falar em cada coração, assim como o Senhor tem falado pessoalmente comigo, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer com que essa palavra, que é a tua, não minha, continue sendo viva e eficaz e venha abençoar, venha falar com cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, antes de entrar aqui no texto, eu preciso falar que essa palavra o Senhor já me deu há alguns dias, e aí nós vivemos essa semana, uma semana bem cheia, né, aqui na igreja, triste, muito triste, com a perca dos nossos irmãos Genilson e Sebastiana. Dias onde nós cumprimos aquela palavra do Senhor que diz, chorem com os que choram, né? Foi esse dia que nós vivemos aqui na igreja, como igreja que somos. Mas antes desse acontecimento todo, o Senhor já tinha me dado esse texto, e aí eu meditando sobre o caos. E que caos nós temos vivido esses dias. Que caos que nós temos passado por esse tempo. Nós temos vivido muita aflição, muita morte, muita apreensão nesses dias, sofrimento, dor, e tudo isso é imprevisível. O caos é imprevisível. Caos é a falta de ordem. Caos é quando as coisas saem do nosso controle. É a falta de previsibilidade das coisas. Talvez você organiza o seu tempo, o seu dia, o seu ano, a sua vida, e aí aquilo que é imprevisto acontece. E como acontece, e não é pouco. O caos gera em nós medo, gera em nós ansiedade. E esse medo, essa ansiedade são perguntas de o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com fulano? Como que vai ser depois? Diante de um caos, nós nos colocamos a nos perguntar, a questionar algumas coisas. E aí o nosso coração fica ansioso. O caos, querido,
Ao mesmo tempo que gera esse medo, essa ansiedade, ele gera também um instinto de sobrevivência no ser humano. Os instintos mais primitivos, ele gera em nós. E aí esse instinto faz com que ou a gente se recluse totalmente, ou a gente corra desesperadamente atrás de algo para resolver esse caos. E o caos, ele tem o poder também de nos paralisar. É onde nós ficamos estáticos, onde nós não sabemos mais o que fazer. E aí nós ficamos paralisados com medo. E com o medo da morte, com o medo do caos, nós deixamos de viver. Com medo daquilo que pode nos acontecer, nós deixamos a vida parada. A gente deixa a vida no stand-by, não tem? Quando a coisa está ligada, mas não está. A gente deixa no piloto automático. Mas nós não temos proatividade em algumas coisas. Por causa do caos. E o caos nos faz isso. E o caos nos libera todos esses sentimentos mais primitivos que o homem pode sentir. Existe uma ciência, uma teoria dentro da ciência, que é a teoria do caos. Essa teoria do caos, muito antiga, ela fala que qualquer coisa que está estática, e aí vem uma pequena mudança, uma bem pequena mudança, pode gerar transformações imprevisíveis, imprescindíveis. É o que eles chamam também de efeito borboleta. Você já deve ter ouvido falar. É como se uma menininha ou uma criança estivesse brincando na rua de bola e essa menina ela é encantada por uma borboleta e aí ela vai atrás dessa borboleta, atravessa a rua sem ver. Um caminhão vem para quase atropelá-la e desvia e bate num poste. O poste cai, acaba a energia do bairro todo, mobiliza um monte de gente. Tudo por causa de uma borboleta. O caos é assim que começa. Por uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha que se arrasta. Nós vemos o caos em tempos de seca, principalmente no nosso estado, onde uma fagulha, pequena fagulha de cigarro ou de qualquer outra coisa, faz com que muitas pessoas, proprietários de fazenda, ficam desesperados com aquele incêndio que é provocado por um efeitozinho borboleta. Caos. E o caos, ele vai criando também algumas formas, os cientistas vão criando, algumas formas de tentar controlar o caos, ou de colocar ordem no caos. É possível colocar ordem no caos? Eles tentam prever se amanhã vai chover, ou vai ter um temporal, ou se vai vir um furacão. Eles tentam colocar ordem nesse caos que pode acontecer, ou que está acontecendo. É possível colocar ordem nesse caos externo que está acontecendo hoje na nossa vida? Não. É possível e é importante que nós coloquemos ordem no caos que acontece dentro de nós, na nossa vida. Colocar ordem nos nossos caos. E esses caos pessoais vão acontecer no decorrer da nossa vida. A gente vive caos desde quando a gente nasce. A gente tem o primeiro momento de dor, de sofrimento, que é no nosso parto, tanto para a mulher quanto para a criança. E aí nós vamos tendo momentos de sofrimento e de caos durante a nossa vida, alguns caos menores, outros caos maiores, mas a gente vai tendo esse processo de dor, de sofrimento. E eu me lembrei de um livro de um autor famoso, C.S. Lewis, chama O Problema do Sofrimento, o livro. Nesse livro ele diz o seguinte, abre aspas, tente excluir a possibilidade de sofrimento implicada pela ordem da natureza, pela existência do livre-arbítrio, e você descobrirá que excluiu a sua própria vida. Então, o sofrimento
faz parte da nossa vida. O caos faz parte da nossa vida. Nós temos isso, como eu disse, no decorrer da nossa história. Faz parte. É bom? Claro que não. A gente quer passar por sofrimento? Claro que não. Nós não queremos. Nem os pequenos, nem os grandes, as grandes percas que nós vivenciamos esses dias. Nem uma topada no dedo, nem um momento como nós passamos essa semana. Nós não queremos. Botar ordem no caos, querido, é impossível. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre essa vida que nós temos que ter em meio ao caos. Porque ao mesmo tempo que é impossível colocar em ordem no caos exterior, como eu já disse e repito, uma ordem dentro de nós em meio ao caos é possível e é importante, necessário. E aí nós vemos o texto que nós lemos, diz que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo separado de Deus, eles vão para um lugar chamado Babilônia, e o significado da palavra Babilônia é exatamente esse: ausência de ordem. Não tem como colocar ordem em Babilônia. Ausência de ordem. E aí, eles estão ali, refugiados, exilados, eles são tirados, arrancados da sua nação. O rei Nabucodonosor vem contra aquela nação e sitia aquela nação e começa a entrar ali e destruir as casas, destruir o muro de Jerusalém. Eles destroem o templo, eles tiram todos os utensílios preciosos de adoração que existia no templo naquela época. Eles tiram tudo, levam embora, destrói o templo. E aquele lugar era um lugar tido para eles como sagrado, e tudo aquilo cai por terra por causa de uma invasão. E aquele povo é levado para a Babilônia, para esse caos, para essa desordem. E é interessante que em vários momentos da história, pelo menos 3 vezes o povo de Israel é levado para a Babilônia. Em uma dessas vezes é levado Daniel, que todos nós conhecemos, e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Babilônia era esse lugar de opressão. Lá eles viveram momentos que não foram fáceis, que foram de pura desordem, de puro caos, a ponto deles expressarem o seguinte no Salmo 137, versículo 1 ao 4. Coloque aí para mim, por favor. Salmo 137, 1. Olha o que eles dizem. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião. E aí eles fazem uma pergunta: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Olha só a dor do coração daquele povo. Só até aí, obrigado. Eles estavam naquele lugar, na Babilônia. Eles tinham perdido a sua casa. Eles tinham perdido o seu lugar de adoração. A sua terra estava destruída. Eles são levados como escravos lá para a Babilônia. E ali eles param diante dos rios da Babilônia e eles se assentam e choram. Se assentam e choram. Não só assentam e choram, como pendura as suas harpas. Meu irmão, eu quero falar uma coisa aqui para você. Tem um momento que a gente chora e deve chorar mesmo. Mesmo. Se tem um choro entalado na sua garganta, bota ele para fora, querido. Sabe, chora mesmo. Procure um ombro e chore aos pés do Senhor. Tem choro que precisa ser chorado. O choro é a voz de uma alma calada, silenciada, abafada pelo sofrimento. Então, precisa se colocar para fora. Tem gente que prefere não chorar. Não, quero me mostrar forte. Não. Chore. Se está doendo, chore. Se faz sentido o seu choro, chore. Como assim faz sentido? Calma. Mas se é legítimo a sua dor, passe por ela. Chore mesmo.
chore, ainda mais esses dias como nós choramos. Há choros, querido, choros são necessários, porque ele alivia a nossa alma do estresse, do sofrimento, da tensão. O Senhor Jesus chorou, e ele diz: chore com os que choram. Faz parte da vida chorar. Está doendo? Chore. Está com saudade? Chore. O Senhor consola os nossos corações. Quando o choro é legítimo, quando a nossa dor é legítima. Nesses momentos de dor, eles disseram que eles também penduraram as nossas harpas. Em alguns momentos de dor, nós vamos pendurar as nossas harpas. Como o Dudu está aqui, talvez pendurar o seu violãozinho e deixar ele quietinho, porque não vai te dar vontade de tocar. Não vai te dar vontade de fazer algumas coisas. É normal no momento de dor, no momento de aflição, no momento... A gente dá uma parada, a gente se assenta e chora. Faz parte do processo. O problema, aí é onde eu entro na minha mensagem, de fato. O problema é que o choro daquele povo de Israel, aquele luto que eles estavam vivendo por saírem da sua terra, era voltado muito para as coisas terrenas. Eles estavam chorando não porque o Senhor os tinha abandonado, estavam chorando por coisas que tinham sido perdidas. Claro, eles tinham um apego emocional com aquilo, mas ao mesmo tempo eles pararam e se prostraram e ali ficaram, abandonaram tudo. Eles deixaram de fazer as coisas. Eles deixaram. E aí, eles param com uma ação importante, que é o de louvar. E o louvor e a adoração, querido, apontam para o desejado das nossas almas, para aquele que pode enxugar a sua lágrima. Quando nós louvamos, quando nós adoramos, e a adoração, às vezes em silêncio mesmo na sua mente, como nós aprendemos na Doce, a solitude, a meditação no Senhor. Talvez é aquele momento onde você vai ficar quieto, mas a sua mente está no Senhor, você está adorando. É aquele momento onde você não quer fazer alguma coisa, não quer ajudar alguém, mas o Senhor te impulsiona a ajudar, sabe? O que me chamou a atenção nesse texto é que o povo de Israel deixou de viver. O povo de Israel deixou de celebrar a vida que Deus tinha dado a eles, por causa do caos. A vida em meio ao caos. Como então ter uma vida em meio ao caos? Como então nós encontrarmos esse caminho? Aí eu vou ler para vocês, e a gente pode ler, eu vou começar lá no verso 8, depois eu volto, mas no verso 8 diz assim, sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não deis ouvidos aos sonhos que sonhais, eles profetizam falsamente o meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei a minha boa palavra, tornando-vos a trazer neste lugar. Olha aqui, talvez a leitura foi um pouco grande, mas olha o que acontece aqui. O povo de Israel é levado para a Babilônia, na cabeça deles eles pensavam, daqui a 2 anos nós estamos de volta para a nossa terra. Daqui a um tempo nós vamos retornar, alguns meses. Mas, por que eles pensavam assim? Porque as profecias que vinham até eles eram essas. O Senhor, Deus está falando aqui, através do profeta Jeremias. Está falando, eles estão profetizando falsamente o meu nome. Vocês não vão sair daí em 2 anos, vocês vão ficar aí 70 anos. 70 anos. Esse período que vocês vão viver ali são de 70 anos. Ok, sintam a sua dor, chorem por esse momento, mas vivam.
aceite, e eu quero falar a primeira coisa com você, aceite a sua condição. Aceite a sua atual condição. Deus está dizendo para ele: ei, aceite a sua condição, olhe o que está acontecendo ao seu redor, essa é a sua realidade agora. Eu sei que você queria estar lá em Jerusalém, eu sei que você queria estar lá no templo, eu sei que vocês queriam estar lá, sabe, naquele lugar de adoração que vocês tanto gostam, mas a sua situação hoje é essa. Talvez, querido, você queria ter alguma coisa, talvez você queria uma condição mais favorável, talvez você gostaria de morar em outro lugar, talvez você gostaria de ter uma relação diferente, um casamento diferente, um companheiro diferente, talvez você queria até não ter vivido essa perda que você viveu, mas nós precisamos aceitar as nossas condições, aceitar o tempo que nós estamos vivendo e viver. Jeremias estava dizendo para o povo de Israel que essa era a atual situação deles. Olha só o que diz no Salmo 139, 16. Pode botar aí, por favor. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viam, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Essa situação que você está vivendo, querido, seja a situação que for, aceite ela, resista nela, ressignifique ela, pois o mesmo Deus que permitiu você passar por essas condições, por essa situação, é o mesmo Deus que vai sustentar você nela. Posso ouvir um amém? Ele é Deus. Olha só o Salmo, o que o Salmo está dizendo? Está escrito e determinado, é isso. Foi Ele que escreveu, foi Ele que determinou. Se nós temos o nosso Deus como Deus, nós precisamos confiar de que tudo está no controle dEle, de que nada surpreende Ele, de que essa é a condição que Ele quis que eu vivesse, que essa é a condição que Ele quis que me colocasse. Dói, é difícil, mas é isso. É isso. E aí, diante disso, ele está dizendo para o povo: não deixe de viver. Não deixe de viver em meio ao caos. Aceite a sua condição. Porque frustrados, e a frustração gera isso em nós. A gente fica tão frustrado com uma situação que a gente quer deixar de viver, a gente quer desistir da vida. A gente quer abandonar a vida, a gente não quer mais se alegrar com nada, a gente acha que até é indigno se alegrar com alguma coisa. Meu irmão, primeiro passo para nós termos vida em meio ao caos é aceitar a nossa condição. Você está disposto a aceitar a sua condição? Que o Senhor te ajude, porque Ele te colocou nela e Ele vai te sustentar durante esse processo. Amém, querido? O segundo passo para ter uma vida em meio ao caos, eu acho muito interessante. Primeiro é aceitar a sua condição, a segunda é construir, edificar. Olha o que diz o verso 5. Edificai casas e habitai nelas. Edificai casas e habitai nelas. Plantai jardins e comei do seu fruto. Em meio ao caos, ele está dizendo para o povo: ei, construa, edifique, retome, reforme. Tira a quinquilharia para fora, arraste os móveis, limpa atrás. No meio ao caos, Jeremias exorta o povo, Deus exortando o povo a edificar casas, a construir e a plantar. Edificar casas é edificar a nossa própria casa. Em meio ao caos, querido, que está lá fora, eu preciso acalmar o caos que está aqui dentro. E aí eu edifico a minha vida. Aí eu paro tudo
para olhar para dentro de mim. Eu tenho um olhar mais sensível para as minhas dores, eu tenho um olhar mais sensível para as minhas frustrações, para a minha correria. Que correria é essa? Que ansiedade é essa? Eu olho para mim, eu edifico a mim mesmo, eu leio, eu estudo, eu como, espiritualmente falando, eu edifico a minha mente. Porque nesse tempo, a nossa tendência é ir absorvendo tudo que o caos está trazendo para dentro de mim e viver esse caos mesmo. Você não está cansado? Tem gente que, nós estamos em abril, tem gente que já está cansadíssimo, está com a sua mente já no limite. Que coisas diferentes que você tem feito de 2020 ou de 2019? Nós estamos muito fazendo, na igreja, né, pastor Manuel? Na igreja nós temos feito menos coisas, menos atividades que envolvam, né, encontro com, talvez esse mês seria o mês do encontro com Deus, ia estar a gente entrando aqui nessa igreja, né, celebrando, e a gente lá no correio, trabalhando, lá naquela correria, e aí você poderia falar, nossa, eu estou cansado, a igreja está assim, né? Lá no meu trabalho está assim, nessa correria, mas hoje muita gente está em home office, a igreja está funcionando, mas não da forma como nós trabalhávamos, e você está cansado, por quê? Sua mente acelerada no mundo, o caos dentro de você, você respirando todo esse caos que está aí fora. Você não consegue mudar o caos que está lá fora. Eu já falei, eu vou continuar falando. Se você sair pelo menos com essa frase, está ótimo. Altere o caos, tranquilize o caos que está dentro de você. E aí, Deus está falando para aquele povo, construa, edifique. Normalmente em tempos de crise, em tempos de caos, nós não compramos, não vendemos. Mas nesses tempos de crise, quantas empresas se reinventaram? Quantas empresas se reinventaram? Quantas pessoas se reinventaram? A igreja se reinventou. Porque quando não vivemos crises, nós vivemos no piloto automático, mas quando vem o caos, nos esforça a pensar, a sair da zona de conforto. O caos, querido, Jeremias está dizendo, Deus está dizendo para aquele povo, construa, edifique a sua própria vida, edifique a vida de outros. Edifique a vida de outros, plante jardins, coma os seus frutos. Ninguém quer plantar, ninguém quer semear. Ele está falando, semeie na vida da sua família. Nesse tempo de pandemia, semeie na vida do seu lar. Tem gente falando que na pandemia tem gente se separando. Meu Deus, porque falta semear na sua família. Agora você tem tempo de semear, de arar a terra, de mexer na terra, de pegar a semente e jogar água. O caos que está dentro de você está atingindo a sua família, o seu lar, os seus negócios. É tempo de se reinventar, querido. Se reinventar nos seus negócios, se reinventar nos seus estudos, se reinventar na igreja, de edificar vidas, sim. Não consegue pessoalmente, use as suas redes sociais, use a internet, mande uma mensagem, pergunte como fulano está. Edificação, não pode parar. Não é, agora a gente vai ficar sentado e chorando até quando? E o caos está aí. Ele diz, plantem, semeiem. Ele diz, comam os seus frutos. Como é bom você plantar uma árvorezinha, e aí ela dá um fruto, mesmo que seja um pé de limão, que é azedo, mas aí você faz uma limonada. Mas como é bom você usufruir daquele fruto que você mesmo plantou. Ou você está com a vontade de chupar uma manga, mas não está no tempo de manga, aí você vai lá e compra a manga, e você chupa aquela manga. Como é gostoso aquele doce, aquele sabor. O que isso traz para nós? Alegria. Jeremias está dizendo, Deus está dizendo ao povo de Israel, construa, edifique, plante, mas também coma. Coma. Se alegre, enche a sua vida com coisas boas, com bons frutos. Às vezes você está comendo fruto podre, frutas podres.
E o Senhor tem um banquete para você se alimentar nele, comer dele. E nós estamos absorvendo tudo que é de ruim. E o caos que estava fora se instaura dentro de mim. Uma pergunta retórica para você: o que você está construindo nesse tempo? O que você edificou nesse último ano? Que vidas foram impactadas através da sua vida esse ano? Vou falar aqui da irmã Ruth rapidão, tá, irmã Ruth? Com licença. Ela me ligou esses dias falando assim: pastor, nós vamos fazer isso um dia. Como eu fui amada esses dias que eu tive Covid. Como eu fui abraçada, como eu senti a igreja perto de mim. Isso é um testemunho que nós precisamos dar. Eu creio que vários possam testemunhar isso. Foi edificada. E você tem edificado nesse tempo de pandemia alguém? Talvez ele não está doente por causa do Covid, mas está doente na sua alma, nos seus relacionamentos, na sua casa. E aí você parado vendo a banda passar, você parado sem fazer nada. Não, é porque estamos em pandemia, estamos no caos, mas o Senhor está dizendo: edifique, plante, coma. Em tempos, querido, de crises, e o próprio Daniel passou isso quando ele esteve na Babilônia, e nós que conhecemos a história de Daniel, vimos que ele edificou, que ele orou, que ele abençoou aquela nação, que ele impactou aquela nação fora de ordem. Daniel colocou ordem naquele lugar, primeiro dentro dele, porque ele parou, ele orou, ele se separou, lembram disso? Ele deixou de comer os manjares, mas ele se alimentou, ele se edificou para edificar uma nação. É assim. E nós vamos falar de nação daqui a pouco. Não desista da vida. Edifique, construa, plante. Perdão. Soe. Coma os melhores frutos de alegria que o Senhor prepara para você. Viva uma vida de edificação no Senhor, querido. Agora no verso 6, nós já vimos como ter uma vida em meio ao caos. Aceite a sua condição, construa, multiplique, não diminua. Diz o verso 6: tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos. Multiplicai e não diminuais. Jeremias, Deus orienta ao povo: multiplique e não diminuam. Quantos de nós temos diminuído nesse tempo? Ao invés de crescer em Deus, nós estamos retrocedendo. Ao invés de uma constância, nós estamos ainda inconstantes. Então, na contramão disso, o Senhor está dizendo para nós: multiplique, gere filhos, sejam naturais ou espirituais. Gerem filhos, gerencie os seus filhos e gerem filhos espirituais. Em tempos de crise, em meio ao caos, Ele está dizendo: não diminuam, multiplique a sua célula, multiplique a palavra de Deus para onde você for, multiplique a sua vida, a própria vida, como eu já disse, edifique e agora multiplique a sua vida para que você possa ser bênção na vida de alguém. Querido, multiplique, não diminua, não pare. Não pare, por mais que tudo está dizendo para você, pare, mas não pare, porque enquanto alguns têm perdido a vida, você ainda tem vida. E enquanto a vida há esperança. Então viva a sua vida hoje como se não houvesse amanhã. Viva, porque tem pessoas que dependem de você, que precisam de você, a sua família precisa de você, o seu trabalho precisa de você, os amigos precisam de você, essa igreja precisa de você. Viva, não desista da vida que Deus te deu, não pare e fique lamentando e chorando eternamente, mas, querido, viva, porque enquanto a vida é esperança, multiplique, construa, aceite a sua condição, não diminua, não retroceda na sua vida, coisas que você fazia antes, e agora por causa do caos, você fala: não consigo mais, não funciona para mim desse jeito, não dá doce online, não dá para mim.
Ressignifique isso na sua mente. A gente abandona as coisas por corpo mole. Querido, se esforce. Se esforce. Aceite que ainda há vida em você. Respira aí, como a Kezinha falou. Está respirando? Então tem vida. E se tem vida, ainda tem esperança. Mesmo para aqueles que estão no leito de hospital e estão vivos, há esperança para eles. A gente ora até o último momento, a gente ora até para ressuscitar, mas enquanto há vida, há esperança. Há esperança para você. Como então ter uma vida em meio ao caos? Aceite sua condição, construa, multiplique e não diminua. E por fim, para a gente encerrar, verso 7. Seja um mensageiro de paz. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Em outras versões diz, porque se ela prosperar, você também vai prosperar. Isso vale para todas as situações. Porque assim, em meio ao caos, o que vem em primeiro lugar na nossa boca é a reclamação, a murmuração. Não a oração. Primeiro a gente reclama, murmura e depois a gente ora. Ele está dizendo aqui, ore, não façam guerra, mas façam paz. Promovam a paz, sejam mensageiros da paz, sejam agentes da paz. Naquela terra distante, naquela terra onde eles estavam vivendo esse caos, Jeremias, o Senhor através da boca de Jeremias diz, profetize sobre a sua cidade, sobre o seu trabalho, profetize, abra a sua boca para abençoar o lugar onde você está. Abra sua boca para abençoar essa cidade, Pontes Lacerda, o estado de Mato Grosso, a nossa nação. Abra sua boca para abençoar o trabalho que o Senhor tem te dado, a escola, a faculdade que você tem. Está difícil, está diferente? Ore. Libera a palavra de bênção, de paz. Seja um mensageiro de paz. Se alguém chegar em você e falar, a situação está ruim, mas vai melhorar. Em nome de Jesus. Seja mensageiro de esperança. Mas está morrendo muita gente, mas muita gente tem saído bem. Seja um mensageiro da verdade, da palavra. Chore sim com quem chora, mas leve esperança, leve paz por onde você for, querido. Leve paz na sua família. Reconstrua pontes na sua família, pontes que foram quebradas de anos e anos de desentendimento. Reconstrua os seus relacionamentos, reconstrua a sua vida, seja um agente de paz, seja um mensageiro de paz. Em meio ao caos, busque gerar vida através dos seus lábios, seja um mensageiro de paz e não da desgraça. Como ter vida em meio ao caos? Enquanto a vida há a esperança para você, a esperança. Aceite sua condição, construa, multiplique, não diminua. Seja um mensageiro, um agente de paz. Nós temos vivido caos, querido, ao nosso redor. E às vezes a gente acha que está sozinho nessa. Mas nós não estamos sozinhos. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de vocês. Deus, Ele continua com a sua mão, o seu cuidado, consolando o seu coração nesse momento de perda. O Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas nesse momento de dor. O Senhor, em meio ao caos da vida, a gente começa a querer se culpar. Ou a gente fica procurando culpado. Ou a gente começa a se questionar, até a Deus, nos momentos de caos. Mas diante dos nossos questionamentos, assim diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão,
se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Diz ainda o Senhor: eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares que vocês foram dispersados, e trarei vocês de volta para o lugar de onde os mandei. O Senhor te atrai à sua presença. No momento de caos, querido, busque o Senhor. No momento de caos, Cristo, Ele te conhece. Busque e Ele te encontrará e você será achado dele. Salmo 121 diz: o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme. Ele está sempre alerta. Em meio ao caos, aceite a sua condição, construa, edifique, multiplique, não diminua. Seja um mensageiro de paz. Porque em meio ao caos, ainda há vida. E enquanto há vida, há esperança.